Boa noite. A partir deste momento, daremos início à exposição de hoje. Mas, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer e pedir a luz de Deus, nosso Pai, o amparo de Jesus, nosso Mestre, e a presença, sempre amiga e necessária, de nossos irmãos do plano maior, que muito nos auxiliam nestes momentos. E assim, sentindo-nos abençoados, passamos a fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, de amor, paz e fraternidade. Seja feita a vossa santa e sábia vontade, Pai, aqui na terra, como em todos os mundos habitados. O pão nosso, espiritual e material de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes, por caridade, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Ajuda-nos a fazer o bem, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agora sim, podemos passar às reflexões que faremos nessa noite. Nossas reflexões estão pautadas nos itens 13, 14 e 15 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo tem por título Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E as palavras seja forte e corajoso, Deus nunca nos abandona, que pertencem a esses 3 itens do Evangelho, sugerem que façamos uma reflexão sobre a coragem da nossa fé. Quando Jesus diz, em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, quando ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando Jesus diz essas palavras, o que ele nos pede? Ele nos pede que sejamos corajosos, que não sejamos covardes ao manifestarmos abertamente a nossa opinião, as nossas ideias, especialmente em relação à sua doutrina. Mesmo que fiquemos à mercê de discussões, de perseguições, de perigos e de sarcasmos alheios. Por quê? Porque, meus irmãos, nós estamos semeando na terra o que colheremos na vida espiritual, os frutos de nossa coragem ou de nossa covardia. Para termos em nossos corações esta fé corajosa que Jesus nos pede, nós precisamos refletir primeiro sobre o que é a fé. De acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem no grego, pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim, fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Um espírito protetor em Paris, em 1863, definiu a fé como sendo um sentimento inato no homem do seu destino, como sendo a fé a consciência das prodigiosas faculdades que o homem traz em seu íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade divina. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão
em todas as épocas da humanidade. Assim nos ensinou Allan Kardec. E, portanto, seguindo os ensinamentos do nosso codificador, nós temos que a doutrina espírita apresenta uma nova maneira de ver a fé, sem manipular as consciências, sem incutir ideias de medo, sem impor comportamentos que reduzam o livre-arbítrio. Mas, pelo contrário, deixando o pensamento fluir livremente, o mais natural possível, para que o indivíduo possa demonstrar toda a sua identidade e autenticidade. A fé, meus irmãos, quando raciocinada, não possui o significado de algo obtido por uma graça, por um mistério que não pode ser explicado. E por isso, difere do que caracteriza a fé religiosa, porque baseia-se na busca do entendimento e do discernimento. A fé religiosa, por sua vez, firma-se nos dogmas que definem as religiões. A fé espírita usa a razão e, por isso, pode criticar e examinar o objeto da fé. Na questão 357 do livro O Consolador, Emmanuel nos ensina: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, em Deus. Certeza essa que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração a repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Neste último parágrafo, ele se expressa com brilhantismo. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais afirmar eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz dos sentimentos. Sabemos que na sua caminhada evolutiva, o espírito vai conhecendo as leis de Deus. O espírito vai percebendo-lhes a perfeição. E quanto mais conhece essas leis, mais se identifica com elas, mais confia na justiça e no amor do Criador, mais se conscientiza da sua perfeição, mais tem fé. Tem esta fé que nasce do entendimento, fé inabalável, fé indestrutível. Divaldo Franco nos diz também que a fé que devemos ter precisa ser lógica e raciocinada, uma vez que ela desempenha no Espiritismo um papel fundamental. Afinal, esta é uma doutrina que não tem superstições, que não tem rituais, que não tem sacerdócio organizado. Dessa forma, há uma lucidez maior dos conhecimentos adquiridos e uma captação melhor dos conhecimentos novos. A fé espírita é efeito, meus irmãos, e não causa. Por quê? Porque a fé possui, porque aquele que a possui já experimentou no passado vivências e aprendizados que hoje lhe transmitem toda uma certeza e confiança. Passa a existir, então,
uma visão global, uma visão abrangente das coisas do espírito. Mas como se obtém essa compreensão geral e como é possível aumentá-la gradativamente? Ora, é necessário para isso que a nossa inteligência esteja ativa, para podermos exercitá-la através da nossa vontade. Conhecendo a questão de número 24 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que a inteligência é um atributo essencial do espírito, nossa parte pensante, e através da qual o nosso espírito consegue se manifestar enquanto preso à matéria. Portanto, com a inteligência, teremos a facilidade de adquirir conhecimentos novos e tornar consciente aqueles já adquiridos. Isso servirá, meus irmãos, de apoio para novas informações, para novos insights que serão cada vez mais claros para nós. Assim é a fé espírita, com características próprias e especiais que diferem de qualquer outra fé. A fé espírita, meus irmãos, não é simplista, não bloqueia a vontade, não bloqueia a expressão do ser humano. Ao contrário, amplia a vontade e a capacidade de expressão. Por quê? Porque o indivíduo fica livre para a escolha e com menos possibilidades de ser manobrado. Isto porque somos dotados de livre arbítrio. Consultando o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no capítulo 10 da Lei da Liberdade, terceira parte desta obra, 8 questões relacionadas a este assunto, das questões 843 a 850. E entenderemos então que, uma vez que temos a liberdade de pensar, temos a liberdade para agir também. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Questão 843 do Livro dos Espíritos. Daí, Allan Kardec dizer que a fé espírita não pode ser prescrita ou imposta por aquele que a tem. Ninguém poderá tirá-la, e aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Afinal, nas palavras do nosso codificador, a fé é sinal evidente de progresso. O Espiritismo, como uma doutrina reencarnacionista e evolucionista, tem na sua fé uma consequência desse progresso, que o indivíduo vai pouco a pouco conquistando e vivenciando. Portanto, meus irmãos, a fé não se consegue como que por um passe de mágica. Ela é a certeza, a segurança e a confiança já conquistadas e que num determinado momento o indivíduo vivencia. A fé está relacionada a obras. Assim, uns possuem mais fé, outros menos, sendo que sempre haverá uma nova tarefa a ser executada, a nos provar, a nos testar, e assim vamos obtendo maior firmeza na execução dessas tarefas, ou seja,
vamos obtendo maior fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11, nós temos que a fé é a mãe da esperança e da caridade. É a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Isto nós compreendemos com facilidade. Por quê? Todo aquele que possui a fé conforme a doutrina espírita apresenta um sinal de que já conquistou estágios importantes nas suas reencarnações. E por isso, sua fé já está incorporada ao seu acervo espiritual, tornando-se natural, então, a prática do amor e da caridade. Por isso, ser a fé, a mãe destas duas virtudes. A importância de nós espíritas termos esse entendimento da fé nos levará a vivermos melhor a atual existência, o aqui e o agora, e pautarmos todos os nossos atos dentro de uma moral e de uma ética elevada. Desde o início deste ano, de 2020, estamos vivendo uma crise sanitária, humanista, política, social e espiritual. É um momento triste que vem trazendo muitas angústias, muita desarmonia e incertezas, envolvendo a grande maioria da humanidade. Mas, meus irmãos, é o tempo de Deus. É o tempo que o Criador está nos dando para pormos à prova a verdadeira coragem da nossa fé. Coragem para entendermos e praticarmos o que nos diz Allan Kardec no item 350 do Livro dos Médiuns. Não basta acreditarmos na existência dos espíritos, diz Kardec, se esta crença não nos torna um ser humano melhor, mais benevolente e mais indulgente com os nossos semelhantes, mais humildes e mais pacientes na adversidade. Coragem, meus irmãos, nestes momentos atuais, para todos nós espíritas termos motivos suficientes para iniciar a nossa transformação, a nossa reforma íntima e, nos tornando espíritos melhores, estaremos contribuindo para o adiantamento da humanidade. Porque, segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. Que possamos, meus irmãos, sair mais humanizados e solidários de toda essa crise. Com essas palavras, encerramos a reflexão desta noite a respeito da coragem da nossa fé. Eu os convido agora para que façamos uma oração de encerramento. Esta oração diz assim: Senhor, nos ensina a esperar pelo teu tempo. Segura firme nossas mãos e aumenta nossas forças na caminhada da vida. Nos conduz pelo melhor caminho, guiando nossos passos. Nos protege de todo o mal. Aumenta a nossa fé e renova a cada dia a nossa confiança em Ti. Que assim seja.
Obrigada por sua atenção e boa noite.